Sejam muito bem-vindos ao canal com as últimas notícias do Flamengo de hoje. É isso aí, vídeo pós-jogo, Ceará 1, Flamengo 1, também aí, jogo na Arena Castelão. Cara, um resultado aí que não foi muito, assim, bacana pro Flamengo, poderia aí tirar um proveito melhor desse resultado e seguir na liderança. Continua na liderança, mas abrir um resultado aí maior em relação aí ao Cruzeiro e ao Palmeiras. Enfim, mas aconteceu aí esse, empate, né, com falha ali do falha para uns, outros acham que, enfim, não ia dar para chegar do goleiro Rossi, mas acompanha aí nesse vídeo tudo que está sendo repercutido aí nos canais, enfim, nas mídias aí em relação a esse empate do Flamengo. Acompanha aí no vídeo. Se não é inscrito no canal, se inscreva, dá essa moral pra gente aí, deixa nos comentários o que vocês acharam desse jogo. Bora acompanhar toda a repercussão desse empate. O Flamengo foi ao Ceará hoje, poupou jogadores, não tinha Pedro, não tinha o Wallace suspensos, não levou o Luiz Araújo, Varela também não jogou. Agora, tinha um time que no papel era um timaço em campo, né? E aí, por que não ganhou hoje do Ceará, Dena? Porque, às vezes, a sensação que eu tenho vendo o Flamengo jogar, que em algum momento, se eles acelerarem um pouquinho mais a jogada, eles conseguem fazer o gol. Quando o Flamengo faz o 1-0, vale ressaltar aqui, o Sob jogou no Ceará, ele pode até falar com mais propriedade do que eu. Eu acho que é um campo que dificulta o time que tem mais qualidade para jogar, que é o caso do Flamengo. Mais bola no pé, mais construção. E aí, quando você tem um campo da forma que eu imagino que esteja o campo do Ceará, o estádio, tá ruim mesmo. Dificulta a construção do time que tem um pouco mais de qualidade, e o que joga em casa está mais adaptado a esse tipo de terreno, assim. Mas eu fico com a sensação que o Flamengo faz o gol e tenta controlar o jogo. Não quer fazer o segundo, não quer fazer o terceiro, não quer liquidar o jogo. E, obviamente, você jogando diante de, sei lá, tinha 35, um pouco mais de 35 mil torcedores no... Não, tinha 60 mil pessoas, 50 e pouco, quase 60 mil pessoas. Quase 60 mil pessoas no estádio. Você acaba se empolgando e indo para cima. Foi o que o Ceará fez. E aí, quando o Ceará faz o gol, o Flamengo acho que não tinha mais forças para buscar o resultado. Então eu fico com essa sensação. Apesar, tem que botar na conta do Rossi. O Rossi, ele fica no meio do caminho no gol. Ele não sabe se ele sai ou se ele fica dentro do gol. E aí acaba sendo surpreendido. Mas o time do Flamengo é um time que vai... Nesse gol aí. Esse gol aí, ó. Olha o posicionamento dele, ó. Não, ele fica no meio do caminho. Ele fica no meio do caminho, pô. E o Ceará já tinha mexido uma bola na trave pouco antes. Mas não é nem meio do caminho, né? Ele vai quase na Foi bola falha e do volta. Rossi. Mas eu já não coloco só no Rossi isso aí, sabe? Assim, eu não acho que o erro realmente foi um erro clássico do goleiro. Mas o Pedro Raul, ele sobe até com uma certa facilidade. Mas você não acha que isso, a saída dele no meio do caminho... Pode ser, mas em nenhum momento atrapalhou também o movimento do zagueiro? Mas em nenhum momento pode desistir, em nenhum momento pode desistir. Assim, o zagueiro sempre tem que esperar o erro do colega. Essa é a regra básica. Essa É a regra básica. Vamos esperar sempre o erro do colega. Então, se tivesse concentrado, jogo do Botafogo tem um vai exemplo errar, bom. vamos aqui. Eu acho que realmente... Agora, eu acho que o Flamengo é o seguinte, o Flamengo tem dois pontas, né, principalmente nesse jogo, que são rápidos, tem muita qualidade, que é o Plata de um lado e o Samulino do outro lado. Acho que faltou para o Flamengo mais verticalizar mais rápido as jogadas, ter um pouco mais de velocidade, sobretudo no meio-campo. O Flamengo muitas vezes pegava a bola, Jorginho tocava no Araújo, aí tocava a bola no Jorginho, aí tocava a bola lá, e o Ceará ficava assim, para um lado e para o outro, fazendo o trabalhinho dele defensivo tranquilamente. Eu acho que faltou um pouco mais de profundidade. O gol do Flamengo sai assim. O Léo Ortiz consegue achar uma bola longa, o lateral direito que acabou de chegar, o Emerson Royal, que toca a bola de cabeça. Foi, inclusive, uma bela jogada, um belo gol. Ou seja, deu profundidade na jogada. Acho que um time do Flamengo que é tão forte e tem, então, assim, leque de possibilidade, é muito pouco o Flamengo ficar povoando o meio campo, tocando a bola para um lado e para o outro. Eu acho que o Flamengo fez o gol e aí pareceu saciado, meio que largou o jogo. Sim, Tanto que, assim... Foram dois tempos diferentes. Exato. O gol saiu... Ok, pode ter sido uma falha do Rossi, mas pouco antes teve uma bola na trave do Ceará. Exatamente. Foram dois tempos distintos. O primeiro tempo o Flamengo foi muito bem. O segundo tempo, e aí até para o Ceará. Eu estava assistindo o jogo, o primeiro tempo em casa, e o Ceará, eu falei assim, cara, o Ceará vai precisar tomar o gol para começar a sair de trás. Porque parece que aí o Flamengo jogava, tocava para um lado. Aí quando o Flamengo fez um gol, que o Ceará foi e começou a jogar um pouco mais, começou a sair mais de trás, sabe Esse assim? problema do Flamengo tem sido recorrente pós-Copa do Mundo. O Flamengo não tem tido grandes atuações do nível do time, do potencial que ele tem.
e convincentes. Tá? Ele tem tido algumas vitórias, ele conseguiu alguma sequência de vitórias, agora são 2 jogos sem vencer. Olha os resultados do Flamengo depois da Copa do Mundo. O melhor jogo, o mais convincente, foi contra o São Paulo. Foi o primeiro jogo, São Paulo foi uma nulidade naquele jogo, o Flamengo passou por cima, foi só 2-0. Depois ele conseguiu um bom jogo contra o Bragantino, assim mesmo ele virou em Bragança, ali acho que foi um bom jogo. Perdeu do Santos primeiro, né? Perdeu do Santos. Eu não estou indo na cronologia. Tá. Agora, veja algumas vitórias do Flamengo. Contra o Fluminense. O Fluminense todo atrás, o Flamengo tem dificuldade, ganhou no finalzinho com uma bola parada. No escanteio, né? Que teve um desvio e o Pedro fez o gol. Contra o Galo, bola parada, Léo Ortiz resolveu. 1-0 no Brasileiro. Eu já falei do Bragantino e do São Paulo. Foram as vitórias que o Flamengo teve. Nesse intervalo, são 7 jogos. O Flamengo perdeu para o Santos, num jogo na Vila Belmiro, que ele praticamente não finalizou. Muito volume, mas pouco... Perdeu para o Atlético quarta-feira no Maracanã pela Copa do Brasil, num jogo que ele também teve muita dificuldade de se impor, de ter intensidade. O Atlético já havia feito um bom jogo no Brasileiro, 3 dias antes, perdeu, mas o jogo foi equilibrado. O Flamengo não está conseguindo ser dominante e eficaz. Mesmo tendo assumido a liderança do campeonato? Ele está conseguindo resultados, mas o desempenho não tem sido do padrão do Flamengo. Mesmo o padrão do Flamengo do Felipe Luiz. Resumindo, Rizek, o Flamengo do Felipe Luiz já jogou bem mais do que tem jogado atualmente. Bem mais. Chegou com os atletas novos também. Agora, não são todos que vão chegar. E assim, o Samuel ali no primeiro jogo foi muito bem. Hoje já não foi tão bem. Chegaram no penúltimo jogo. Eu acho assim, isso aí me dá uma mensagem clara. Como é o Palmeiras, por exemplo. Os caras jogam mal, mas não perdem o jogo. Sabe? Quando encaixar, meu amigo. É por isso, porque uma hora vai encaixar, pô. O time do Flamengo é muito bom. É muito bom. Então uma hora vai encaixar, uma hora vai começar, ganha jogo, e daqui a pouco a confiança vai estar lá nas alturas, os caras começam a fazer coisas que não estão fazendo. O Flamengo é para dominar o jogo completamente, assim. Pois é. Todos os jogos, assim. É de dominar. Pós-Copa do Mundo, o máximo de gols que o Flamengo fez num jogo foi 2. Fez 2 no Bragantino e 2 no São Paulo. Os outros jogos ele fez um gol. Exato. Um gol. Hoje não... como o Denilson falou, joguei no Ceará lá e, cara, o campo atrapalha muito. O campo é muito ruim, é só ver os melhores momentos, a bola só quica, é só bola de primeiro. O próprio gol do Flamengo é de qualidade, mas é por cima. É muito difícil aquele campo. E eu acho que o maior rival hoje do Flamengo, dentro da qualidade que o Flamengo tem, foi o campo. Foi. Por isso que não tem profundidade, a bola quica muito, tu leva com a canela. É só ver, os melhores momentos, dá pra ver o campo. Trocaram a grama agora do gol, a coisa não anda, é bola aérea. Concordo com você. Então, o jogo de hoje tem que ser isolado. Os 2 gols foram bola aérea. Para a qualidade do Flamengo, eu acho que até o Flamengo se adaptou bem dentro do que... Né? Olha, a bola só quicando, isso aí é um típico erro de gol de bola que não vem como deveria. Cara, mas essa sua fala aí, Denilson, me pegou, cara. Você acha que o Flamengo... Não, sim. Que o Flamengo tem que dominar. Porque assim, o time que está dominando, se você pensar, em termos de resultado, o time que ganhou... Pega todos os times brasileiros que foram para o Mundial. O time que ganhou de todos eles foi o Cruzeiro. O Cruzeiro ganhou de todo mundo, cara. Ganhou do Botafogo, ganhou do Flamengo, ganhou do Palmeiras, ganhou do Fluminense... Cara, será que o Flamengo está tão acima assim da média para dominar todos os jogos? Porque assim, eu acho que o Flamengo está na liderança do campeonato. E assim, eu acho que é normal, cara, no Campeonato Brasileiro, normal mesmo. Ter uma jornada contra um Ceará lá que você não ganha, o Ceará ganhou do Cruzeiro, no Mineirão. Eu acho que está tudo dentro de uma normalidade de Campeonato Brasileiro. Eu acho que a questão é o desempenho. É o padrão de dominância do Flamengo. O time é tão bom que a gente espera sempre que... Assim... Eu não digo nem espetáculo, é um pouco mais de domínio, por exemplo, e poder de fogo. Como foi, por exemplo, contra o São Paulo. A gente espera sempre que os caras vão fazer isso aí, porque o time é muito bom. Mas você acha que o Flamengo é para fazer isso toda quarta e domingo, assim, cara? Eu acho que não Tem só... time no Brasil para fazer isso. A gente não está falando de... Não é Flamengo. Eu acho que nenhum time no mundo é para fazer isso. A não ser o Paris Saint-Germain, que joga no Campeonato Francês. Não, o Bayern na Alemanha, beleza. Nem o Bayern na Alemanha é capaz de fazer. Mas no Brasil não tem esse bicho. Mas se fosse para poder fazer isso, é o Flamengo. Mas se tivesse que escolher um, seria o Flamengo. Citou pelo menos aí, Led, uns 4 jogos de desempenho ruim do Flamengo. Eu acho que não foi ruim, eu acho que foi abaixo do que ele pode. Tanto que ele ganhou o Fla-Flu, entendeu? Ele ganhou do Galo. Ele perdeu, mas ele também ganhou do Galo antes.
Foi uma atuação normal, mas não foi uma atuação assim, pô, esse é o Flamengo contundente, absoluto. Eu acho que no Brasil não tem esse time assim que vai ser... claro que assim, eu espero que Flamengo e Palmeiras dominem o campeonato. Briguem ali por título até o final, nas 38 rodadas. Mas dominar jogos quarta e domingo, eu acho que no futebol brasileiro não tem esse time, cara. Isso não é. É difícil você arrumar isso no mundo. Eu acho que você pode exigir mais. Mas eu tô com o Sobe. Se tivesse que escolher um time aqui. França, ponto. Se tivesse que escolher um time no Brasil, eu escolheria o Flamengo. Por isso que ele é o melhor, porque você pode exigir um futebol melhor. Que ele é bom time. O sarrafo Você do pega o Flamengo Flamengo, tá lá em você pega o Flamengo, cima os jogadores do Flamengo é brincadeira, pô. Cara, então, você tem que exigir O mais, Flamengo é porque o muito Flamengo bom. é um time que pode mostrar mais, ter mais poder de fogo, ter um Concordo. jogo um pouco mais envolvente, até para os olhos de quem está assistindo. Controlar o jogo. O jogo está muito moroso. É. O jogo está muito moroso. É e aí suficiente para a liderança? É suficiente para a liderança. Mas pode não ser suficiente para um mata-mata, por exemplo. E aí vai também o pensamento, né? Se mesmo assim eles seguem líder, imagina se ele encaixar um pouquinho. Não é nem atingir o seu melhor nível, é só o Flamengo melhorar um pouquinho. Meu Deus do céu. Pegaram a liderança do Cruzeiro. O Cruzeiro era o líder, o Flamengo pegou a liderança do Cruzeiro. Nas 2 rodadas que o Cruzeiro ficou sem ganhar e não largou ainda. E tem um jogo a menos. Ainda em relação ao Cruzeiro. Ele tem um a mais que o Palmeiras e um a menos que o Cruzeiro. Um a menos que o Cruzeiro. Ele é o líder por pontos ganhos e por pontos perdidos, né? Aliás, jogo encerrado. Ainda com o coração quente que eu falo realmente o que está aqui dentro, né? Claro que é um sentimento de decepção depois de ter feito um grande primeiro tempo, criado chances de gol, finalizado muitas vezes na área no gol do adversário. E no segundo tempo realmente tivemos uma queda muito grande. E claro, um sentimento de decepção e não temos outro caminho senão trabalhar e continuar evoluindo. O Arrascaeta não marcava, o Arrascaeta era a sensação do Campeonato Brasileiro antes do embarque para a Copa do Mundo de Clubes. Lá não foi brilhante, na volta não tinha marcado, hoje marcou, mas sentiu um desconforto e falou sobre se isso preocupa ou não visando ao jogo de quarta-feira contra o Galo. Sim, amanhã provavelmente a gente vai fazer um exame. Eu acredito, já conhecendo meu corpo, que não foi nada grave, mas a gente às vezes é poupado de um jogo e não tanto para descansar, sino para tentar trabalhar a parte um pouco mais física, de força. Então, às vezes nos primeiros jogos, quando volta, chega um pouquinho mais pesado, mas é importante para o restante da temporada. E como falei, esses dias foram para treinar um pouquinho mais, a força e bom, hoje em um movimento aí acabei sentindo um desconforto, mas acredito que nada demais. Tomara que amanhã no exame seja pouca coisa, quase nada. Temos já a pensar nesse jogo decisivo contra o Atlético lá. Sabemos que temos que ir a buscar o resultado, estamos em desvantagem. Mas é isso, encará-lo como uma final. Não chama atenção, assim, o cara é um cara experiente, quando ele fala, conheço o meu corpo, porque ele é um contato, porque a falta no meio de campo, o capitão do adversário, meu Deus, do Ceará, perdão, ele até recebe o cartão amarelo na jogada. E nessa queda ele coloca a mão na posterior. Só que não chama atenção um jogador falar que quando é poupado, treina mais para condicionamento, força e tal. Será que não esticaram muito a corda? Por outro lado, te dar uma informação aqui do Felipe, e é público, porque ele já falou sobre isso. O Felipe já falou publicamente sobre isso. O Felipe entende que o Arrascaeta é um jogador que não vale a pena ser poupado, que ele acha que o Arrascaeta precisa de jogo, que tirar a Arrascaeta de jogo não surte o efeito que com outros jogadores surte de você descansar. Ele acha que o Arrascaeta precisa de jogo. Então ele prefere dar minutos para o Arrascaeta do que segurá-lo, por exemplo, ao contrário do que ele faz com outros atletas. Então, só estou trazendo uma informação. Para mim, esticar a corda nesse período que ele ficou fora, esticar a corda... No treino, você diz? No treino, porque ele fala ali. Tá. Ele fala, né? Errado no meu muitas raciocínio. vezes, quando poupa alguém para não jogar, não quer dizer que é para descansar. Eu acho que trabalharam força com ele deu a entender que foi esse trabalho que fez ele sentir. Puxa, esticar a Não, importante relato dos ex-jogadores aqui. Esticar a corda com ele. Peguei o ponto. Peguei o ponto agora. Entendeu? Com a experiência dele, ele falar... Peguei o ponto. Ele fala, não estão
tranquilo, Peguei, tá? Sem peguei, polêmica nenhuma. peguei. Eu tive uma leitura de que. Peguei. sei lá, Não, 2, você e o 3 Sobis. dias. Você e o Sobis. Esticaram muito a corda com ele e ele no jogo ele acabou Captei. sentindo. Mas tem duas coisas, desculpa. Entendeu? Mas será que... Porque, por exemplo, eu tinha 41 anos, né? Mas quando eu era poupado, quando eu não jogava, tem jogo importante, era banho de massagem, pai. Como é que é? Banho de massagem? Banheirinha, sauna. Como diria o radialista, duchas e águas quentes. Maravilhoso. Duchas e águas quentes. Será? recuperação dele. Demora a recuperação. Botinha, pezinho pro alto. Mas olha só, Tênis de força, nunca mais. Eu acho que já tinha alguma questão, que quarta-feira ele não foi nem pro banco contra o Galo. Cara, o Arrasca sempre tem questão física puxaram, envolvendo... esticaram a Foi isso que ele Sempre tem falou. questão física envolvendo a Arrascaeta. É. É o tom, Ele não foi é nem- o tom ele não foi nem da- com- do momento da carreira do Arrasca. Sempre tem essa questão. Né? Eu acho Mas ele falou justamente isso. Ele né? falou, ó, ele não jogou quarta e não foi porque pouparam ele, foi porque o pessoal imaginou que ele precisava de mais força. Uma semaninha para botar força. E ele falou que... E aí, eu acho por que outro lado também, né, Sobis? pesou no jogo. O Arrascaeta pode chegar no preparador físico, enfim, alguém e falar, cara, tá puxado pra mim. Ele falou, Né? conhecendo Isso. o meu corpo... Isso. Ou E seja, o Felipe um cara que- não gosta de poupar, porque ele acha que o Arrasca precisa estar em campo. Lembrando Não que o gosta de Flamengo poupar. contratou... O Arrasca, O especificamente. Flamengo contratou o Carrascal, colombiano, para ser o reserva do Arrascaeta. Então, para ter uma reposição, digamos, à altura do Arrascaeta. E Por isso pagou que eu caro. volto ao ponto que eu acho que o Abel Pagou caro. pode dizer hoje, falar depois do jogo é fácil, eu sei. Mas ele pode dizer que, cara, comigo deu tudo certo. Eu mantive a distância que eu já tinha para o Flamengo, que é o líder. Descansei meus 11 titulares na escalação inicial. machucou. Ninguém se machucou. Eu saio daqui inteiro para quarta-feira. O Flamengo já não tem essa mesma certeza hoje, porque a gente tem que ver como é que está a situação do Arrasca. Eu queria abrir uma aspas aqui para esse jogo, né, de Ceará e Flamengo, para a torcida do Ceará. Sabe, porque é sempre muito bom, né, você jogar no estádio lotado, público, né? A festa que eles fizeram, mosaico. A torcida do Flamengo encheu a parte deles. A torcida do Flamengo, fala, chovendo uma olhada, a torcida do Flamengo, sobretudo no Nordeste, né? Os caras vão mesmo em peso, mas a torcida do Ceará lotou o estádio. Foram Maior quase público do 60 ano. mil pessoas. Maior público do ano. Sabe assim, no Castelão. isso é legal, isso é bonito, né? Que sirva de exemplo para as outras torcidas. A gente vê grandes jogos em grandes estádios e muitas vezes vazio, né? Assim, isso dá uma tristeza. O Beira-Rio tava vazio hoje, né? No Ceará, eu Beira-Rio joguei tava um vazio. ano, joguei 8 meses no Ceará. Quando começou a ter público, assim, o bicho pegar mesmo, vem a pandemia. Mas olha, assino embaixo. É um estado do Brasil que eles ensinam muito, a gente tem muito que aprender na forma de torcer. Que galera apaixonada, Essa é meu. bonita E, assim, mesmo. ó, num geral, é algo espetacular e o Felipe, assim, toda a razão. É lindo ver o estádio, assim, lotado, assim, daquele preto e branco. Vozão. 58 mil pessoas hoje no Castelão. Um detalhe só que o Richard Souza, nosso repórter, passou hoje, foi o 7º jogo do Flamengo depois da Copa do Mundo. Foi o primeiro jogo que o Flamengo fez gol no primeiro tempo. O Flamengo só está conseguindo resolver os jogos no segundo tempo. Hoje foi o primeiro jogo pós-Copa do Mundo que o Flamengo marcou no primeiro tempo e não ganhou o jogo. Porque conduziu, acho que foi muito na linha de raciocínio do Felipe. Fica muito ali no banho-maria. O Flamengo tem que ter, de alguma forma, a mentalidade que o Palmeiras tem. Incendiar mais, né? Incendiar mais, fica um dominar mais o O jogo. próprio Cruzeiro é muito mais vertical. Óbvio que não vai Cruzeiro ter... pega tum, né, tum, Led? tum, verticaliza. Led, não vai... Time nenhum no mundo, a gente falou aqui, cara. Time nenhum no mundo joga A gente não quarta e fala domingo ganhar de bem. 4x0, de 5x0 de todo mundo. Não é isso, É mas- ser mais É se contundente. impor, nos jogos. E mostra um perfil que é um time que parece que vai ganhar quando quer. E tem horas que quando um time começa a fazer só gols no segundo tempo, com essa qualidade que tem, dá a entender que, tipo assim, cara, vamos desde o começo, e aí tem horas que não dá para ganhar o jogo. Não. Curioso para saber o time que ele leva a campo com esse elenco, é sempre uma curiosidade, que ele vai levar a campo quarta-feira contra o Galo. Qual será a estratégia do Felipe? Que jogadores ele vai usar? O Samuel Lino fez um bom jogo hoje mais uma vez. Hein? Tem que ganhar, né? Bom, hein, Lédio? Bom, jogo. muito bom. Tem que ganhar. Ele vai colocar um time, com certeza, um time... Ah, vai. Vai deitar aqui no Brasil. Samuel Lino? Vai deitar. Vai deitar. Vai deitar. Muito bom jogador. Vai pra dentro, filho. Ele pega a bola, ele vai pra dentro. Vai deitar. Eu concordo com você, eu acho que ele vai deitar, mas Ele vai deitar. o que eu não gosto, sobretudo de, assim, a mídia em geral, ele fez 20 minutos muito bem. E assim, o pessoal falando, nossa, meu Deus do céu, que jogador, maravilhoso, já deve ser pra seleção. Sabe? Acho que nem tanto e nem tão pouco. Acho que nós temos que aprender a termos um pouco assim, Calma, né? calma, tranquilidade. Eu acho que foi uma contratação top do Flamengo e que esse moleque vai brilhar. E que, inclusive, brilhando,
vai ter oportunidade na seleção. Eu não tenho dúvida disso. Mas não tem que ter calma? Mas tem que ter calma. Calma, meu Deus. Sabe, porque senão a gente queima. Vai estragar o jogador. Vai estragar o Queima, jogador. vem um jogador. É o que acontece. Vem um jogador da base, é um moleque que faz um jogo bom pra caramba. Os caras, meu Deus, que fenômeno. O outro jogo ele foi mal, que é normal. Aí todo mundo já não serve pra jogar no clube, é horrível. E queima, de repente, um diamante que tá bruto ainda. Né? muito Tá bom bruto jogador, ainda. cara. É muito bom jogador. Pra mim, É que como ele já veio em alta no futebol europeu, você já tem aquela vontade de dizer, isso aqui vai dar muito certo. Porque ele já veio, é um jogador que já veio valorizado da Europa, né? Isso aí eu acho que vale. Eu tô falando, o Denilson também falou, pra mim vai dar muito certo. Sim. Pra mim vai dar muito certo. Vai jogar, deixar jogar, ele vai bagunçar aqui. Bom, deu certo também pro Galo. Empate aí com um gosto meio amargo, né, torcida flamenguista. Um empate aí que não caiu muito bem, né, pelo menos a minha opinião. Eu tive acompanhando ali, principalmente eu acompanhei o finalzinho do primeiro tempo para o segundo tempo. Cara, no segundo tempo caiu muito o rendimento da equipe do Flamengo. Algumas substituições que o Felipe Luiz fez não ficou legal. Enfraqueceu muito o meio-campo, né? Uma dessas alterações foi ter tirado o Jorginho, né? Tinha recebido ali já o cartão amarelo, estava cansado. Entrou, se não me engano, o Alan no lugar dele. Cara, ficou o Alan e o Everton Araújo. Então, o meio-campo ficou muito fraco ali. Então, perdia vários duelos por ali. Outra substituição também que eu acho que não surgiu efeito foi a entrada do Saul no lugar do Arrascaeta. Cara, ficou nulo. O Saul nem atacava, nem ajudava na criação e também não defendia. Então, enfim, não ficou bacana. Samuel Lino muito apagado também. Em relação ao jogo que ele fez na estreia dele, eu achei que, enfim, faltou. Bruno Henrique sumido também, ali estava como um 9 centroavante, também não aconteceu. Então, foram várias peças que não aconteceram, né? Não funcionaram, né? O Emerson Royal vem no lateral que nem atacava, tipo, ele subia, mas, cara, nem atacava muito, também não defendia. Então você não sabe o que que ele fazia. Tanto que ele saiu, entrou o Varela, que você sabe que defende bem. Então, ali ele vai ajudar nesse quesito, né? E ajudou mesmo quando entrou. Então, assim, o primeiro tempo do Flamengo foi show. Arrascaeta, né? Fez o gol e tudo mais e tal. Jogou bem, enfim. Ele fez o papel dele, né? Ele fez, colaborou como ele sempre faz. Aí no segundo tempo, várias alterações que foram feitas, não surgiram efeito. Muitos jogadores aí abaixo do que poderiam render. Enfim, eh, houve o gol aí, o gol de empate do Ceará, que o Rossi ficou no meio do caminho, não sabe se ele ia sair, só que a bola ia ficar muito distante, ele achou melhor voltar, só que nesse meio tempo, cara, ali, acho que o Pedro Raul já cabeceou, enfim, gol. É isso, cara, futebol é isso, é um resultado até que não é ruim pelas circunstâncias, porém a vitória seria melhor porque a gente poderia desgarrar um pouco mais aí do Cruzeiro e do Palmeiras, enfim. Mas isso foi o que repercutiu, né, no até o momento, né, pós-jogo aí dessa partida, desse empate aí do Flamengo e também aí do Ceará. Faço convite para você, se não é inscrito no canal, se inscreva, dê a sua curtida aí, o seu joinha para fortalecer o canal, deixa aí nos comentários o que que vocês acharam das substituições que o Felipe Luiz fez. Enfim, ele também fez o que podia fazer, né, diante das circunstâncias que ele tinha. Mas enfim, deixa aí nos comentários a sua opinião que eu quero saber, beleza? Até o próximo vídeo.